Olá, amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos unidos. Hoje, dia 4 de agosto, terça-feira, memória de São João Maria Vianney, presbítero e confessor. Hoje, dia de todos os padres, pois São João Maria Vianney, que outrora era considerado padroeiro dos párocos, foi reconhecido como padroeiro de todos os sacerdotes. No dia de hoje, estaremos reunidos na Catedral de Umuarama para vivenciar a missa do Crisma, que nós não vivenciamos ainda por conta da pandemia. Padres, diáconos e seminaristas, juntamente ao bispo, onde nós sacerdotes renovamos as promessas de nossa ordenação sacerdotal. Que o Senhor, então, nos ajude, nos guarde, proteja. Peço que no seu dia de hoje possa orar por todos os sacerdotes que fizeram parte da sua vida, que de uma maneira ou outra, mesmo diante das suas imperfeições, trouxeram a palavra de Deus e tocaram a sua vida. Hoje, então, nós nos voltamos para o Evangelho que se encontra em São Mateus. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 2, depois dos 10 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem puro, mas o que sai da boca, isso é, que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho, a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos ouvir brevemente a história de São João Maria Vianney. Nascido em 1786, na França, João enfrentou sérias dificuldades nos estudos. Bom, ele tinha uma leve dificuldade com o latim, mas em tudo aquilo que fazia era sumamente bom. Contudo, foi ordenado padre e enviado a uma pequena aldeia, onde conquistou lentamente os habitantes do lugar. Foi um dos maiores confessores da igreja no país. Dotado de extrema generosidade, dava aos pobres suas roupas e calçados. Seus sábios conselhos moveram multidões que a ele recorriam de todas as partes. Faleceu em 1859. O Papa Pio XI o nomeou patrono de todos os párocos. Deixemo-nos impulsionar por seus exemplos de humildade, vida de oração e zelo pastoral. Mas, ultimamente, nós recordamos o dia de todos os padres, a partir da memória de São João Maria Vianney. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é dividido em dois blocos, duas partes.
A primeira parte, e isso ele próprio mesmo, o próprio Evangelho mesmo ele realiza isso para nós. Então vai do versículo 1 a 2, aonde os mestres da lei e os fariseus questionam Jesus. Por que os seus discípulos não observam a tradição dos antigos? Porque não lavam as mãos quando comem o pão. Aqui nos remete a uma lei da tradição judaica de suma importância, a lei da pureza. Eles precisavam se purificar antes da refeição, lavar as mãos. Não era só um costume ou algo necessário para a higiene, mas era também um rito, era uma lei, era um preceito que deveria ser observado para a purificação de si. Então, quando os mestres da lei e os fariseus observam isso, eles chegam a Jesus e questionam. De repente, então, o Evangelho ele suprime o restante da conversa, do diálogo, dos versículos 3 até o versículo 9, e retoma-se a partir do versículo 10. O versículo 10, Jesus está dialogando com as multidões e diz a toda a multidão: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna um homem impuro. O que sai da boca, poderíamos aprofundar um pouco mais. É aquilo que está no mais íntimo do coração. É aquilo que brota do interior, da alma, do coração. É aquilo que muitas vezes ficamos ressentindo dentro de nós. É isso que torna verdadeiramente o homem impuro. O ódio, o rancor, a maledicência, todas essas realidades tornam o homem impuro. Nascemos para louvar, bendizer a Deus e trazer palavras de bênção, de testemunho, de justiça, e não palavras de maldição. Os discípulos chegam a Jesus e dizem: olha, mestre, o que você falou ofendeu os fariseus. Eles estão escandalizados com tua palavra. E Jesus diz então: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Em outras palavras, todo aquele que não é capaz de acolher o reino dos céus, todo aquele que não é capaz de reconhecer Deus como meu Pai, este será arrancado. Este não terá lugar. Este não compreenderá a palavra. Este não será capaz de abrir o coração. Então, Jesus continua: deixai-os. Não vamos forçá-los. É a atitude, a iniciativa de Deus na gratuidade. Deus não força ninguém a nada. Na liberdade, Ele vai ao encontro e se propõe a cada um daqueles que Ele ama. E por fim, Ele termina com esta figura: são cegos guiados por cegos. Eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender. Pois é o que diz Jesus à multidão: escutai e compreendei. Eles não têm capacidade de enxergar, de compreender, de acolher. E então ele termina dizendo: ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Quantas vezes, cegos pelo pecado, cegos pelo egoísmo, cegos pela arrogância, muitas vezes também nós vamos caindo, vamos tropeçando em pedras, algo que nós poderíamos tomar como experiência, amados irmãos e irmãs. Hoje em dia nós nem percebemos muito. Nós fazemos da noite dia a partir da luz elétrica. Mas quando se acaba a energia, hoje em dia temos celular também, mas vamos pensar que coincide de acabar a energia, a luz cessa, não há nenhum fósforo, não há nenhuma vela, não há nada que possa gerar chama, e vamos pensar que o nosso celular acabou a bateria.
nós não enxergaremos um passo à nossa frente. O risco de tropeçar, de esbarrar em alguma coisa é muito grande. Nós precisamos desta luz que ilumina as trevas, que é capaz de dissipar toda a escuridão, que é o próprio Cristo, que abre os olhos, que nos dá a graça de voltar a enxergar, porque Ele nos revela o amor do Pai a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos proteja e que, a exemplo de São João Maria Vianney, nós, sacerdotes, guardados por vossas orações, possamos compreender que não pertencemos a nós mesmos, mas que estamos em favor de todos e unidos, não somente o sacerdote, mas todo o povo de Deus, fazemos com que a comunidade tenha o rosto de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.